Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem irá por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Foi um homem de Deus aqui na nossa cidade. Ele fez um bom desempenho nas escolas indígenas de Machacali. Dedicado à obra de forma fantástica. Uma resposta. Hoje vamos conhecer a história do missionário Ailton de Oliveira e família. A família missionária parte para a cidade de Pavão, região do Vale do Mucuri. É dia 5 de maio de junho de 1984, após termos um período de experiência e de convivência com a Igreja Batista Central, nós partimos de Belo Horizonte rumo a Pavão. Cidade esta que nem no mapa existia naquela época. Chegando ali em Pavão, encontramos um templo com uma senhora deficiente física que mantinha o trabalho aberto. Ela morava nos fundos, em 2 cômodos da igreja, nos fundos. E nos dias de culto ela abria a porta do templo, as janelas, e ali ela ficava na janela olhando na rua para ver se chegava alguém para participar do culto. Quando não acontecia isto, ela chamava quem estivesse passando na rua. Convidava para vir, pedia para ler a palavra de Deus, que era analfabeta, e ali ela orava, cantava um hino, e assim o culto de louvor, de adoração a Deus estava realizado. E ali, chegando, nós unimos forças com ela e iniciamos o trabalho. Com muitas lutas, muitas resistências, um povo extremamente apático ao Evangelho, e isto, provocado por maus testemunhos das poucas igrejas que existiam ali na cidade, que era a Igreja Assembleia de Deus e a Igreja Batista. E era uma cidade onde não tinha legumes, não tinha fruta, e eu precisava de ir até o Flotone, são 100 quilômetros, estrada de chão, de 15 em 15 dias, comprar essas coisas para que a gente pudesse sustentar. Não foi fácil, foi uma maratona, o início não foi fácil não, a obra do Senhor ali foi muito difícil. Eu tenho uma amiga que fala, antes de conhecer a gente, crente para eles era bicho, então eles não aceitavam o evangelho de forma alguma. Conheço o pastor Ailton há mais de 15 anos, mas ele esteve aqui na nossa cidade de Pavão, Minas Gerais, por 30 anos, onde ele desenvolveu, além da construção do templo da Igreja Batista, ele desenvolveu vários projetos sociais aqui na nossa comunidade, como construções de casas para pessoas da população, mesmo pessoas que nem eram da igreja, receberam muita ajuda através do pastor Ailton. Também investiu na vida de várias pessoas da comunidade, com vários projetos sociais. Ele é reconhecido, assim como Ilma, uma grande serva de Deus, auxiliadora, é conhecida, trabalhou aqui nas escolas, trabalhou aqui na nossa população, e eles dois deixaram um grande legado aqui na nossa cidade, de missionários que se doaram aqui para contribuir com a nossa população. No entanto, recentemente eles receberam até títulos de honra, porque são reconhecidos por esses trabalhos e pelas pessoas que eles são aqui na nossa comunidade.
Juntamente com a evangelização na cidade de Pavão, pastor Ailton e família começam uma nova missão em Novo Oriente de Minas, onde iniciam o trabalho de plantação de uma nova congregação. Nós íamos para Novo Oriente no sábado, nós reuníamos ali uma média de 80 crianças todo sábado. Todo sábado nós tínhamos esse trabalho. Dali a gente realizava um trabalho com criança e ia para Novo Oriente. Começamos o nosso trabalho lá numa rinha de galo. Ganhamos esse espaço lá que a rinha tinha. E ali a gente começou o trabalho. E hoje, a esposa do pastor, que está em Novo Oriente, na congregação nossa lá, foi fruto dessas crianças que nós iniciamos a evangelizar. Então a obra do Senhor, ela tem um caminho difícil, mas é gratificante quando a gente vê, né, os resultados da obra do Senhor. Usamos o método, né, de células ou pequeno grupo, né, e isto alavancou de uma forma muito grande o trabalho. Tínhamos uma assistência muito boa na congregação, batizamos várias pessoas lá de Novo Oriente enquanto estávamos lá, né? Nós conhecemos o Pablo. O Pablo não era membro da igreja, ele era batizado, porém não era membro da igreja, era de outra denominação. E nós, né, tivemos o zelo de caminhar com o Pablo, de discipular o Pablo, de ensiná-lo, né, os princípios bíblicos, tudo direitinho. E, né, para a glória de Deus, ele substituiu o líder, né, que estava lá. A gente encaminhou, né, a documentação dele, dando aval para ele ir para o Projeto 70. E ele fez o Projeto 70, né? E hoje ele é pastor e a igreja está caminhando, né, para a emancipação e ele será, né, o futuro pastor daquela igreja ali em Novo Oriente de Minas. Iniciou aqui com uma congregação, né? Hoje é a primeira igreja batista de Novo Oriente de Minas. Um pastor amoroso, um pastor que tem cuidado das ovelhas, dedicado à obra de forma fantástica. E eu quero muito louvar a Deus pela vida do pastor Ailton, pela essa nossa nova jornada que se inicia na fase da vida dele. A convite do filho Anderson, o casal vai para Santa Helena de Minas e começa a desenvolver um trabalho com a tribo Machacali. Primeiro, nosso pastor ali de missões levou uma revista da Ultimato sobre os Machacali. Ele nos desafiou, recebemos ali um pedido de ajuda de um casal de missionários que trabalhava ali com os Machacali, que eles precisavam de um computador e de uma impressora para desenvolver o trabalho ali. E ele foi ali conosco para levar aqueles computadores e ali começou essa história e esse envolvimento. Ele também se apaixonou pelo trabalho, pela obra, fez o vínculo com aquele casal que já trabalhava ali e aí tudo começou ali com a tribo Machacali. Nós conhecemos os índios Machacali através do pastor Ivênio Santos e uma equipe que fora lá com esse objetivo de nos visitar e visitar também a aldeia. Passou algum tempo, uma equipe de pescadores jovens estava lá em Pavão realizando um trabalho. Entre eles estava um jovem que era filho de uma antropóloga que trabalhou na aldeia com os Machacali. E o sonho dele era conhecer os índios Machacali, porque até então eles não os conheciam. E lá na praça, para a surpresa dele, chegou uma turma lá dos Machacali. E aí eu apresentei, ele disse, ó, esses aqui são os índios Machacali. E aí ele se identificou, falou sobre a mãe dele, quem era, e eles falaram assim, Bahia, ela era Bahia.
que significa, era muito boa, né? Nós levamos lá para nossa casa e lá, né, com violão, realizamos o primeiro culto com os Machacali na varanda da nossa casa em Pavão. E depois, né, de alguns tempos lá em Pavão, o Anderson, né, esteve num congresso missionário indígena e conheceu um casal que trabalhava lá em Santa Helena de Minas com os Machacali. E o pastor Paulo Botrel, que até então era o pastor de missões da Igreja Batista Central, me pediu para que eu desse uma assessoria o casal lá em Santa Helena de Minas. A gente saía de Pavão, 100 quilômetros de estrada de chão, para ir lá em Santa Helena de Minas, pegar o casal de missionário para ir para a tribo, eles não tinham transporte, né? E ali a gente realizava o culto, né, na aldeia com os índios Machacali. Pastor Ail Rodrigues está ajudando muito, construindo nossa escola, ficou bonito. Pastor Ail está fazendo, ajuda a gente. Muito obrigado. O pastor Ayrton, ele é uma pessoa que sempre deu atenção para os Machacali. E eu creio que o pastor Ayrton, mesmo a gente dando tchau para ele aqui nessa entrevista, eu creio que ele vai continuar vindo de vez em quando, dando apoio. Ele fez um bom desempenho nas escolas indígenas de Machacali e foi 6 escolas. E só trouxe felicidade para a aldeia indígena. Os índios ficaram satisfeitos, muito contentes com ele. E não teve nenhuma desigualdade com os índios, só teve amizade e paz. Graças a Deus. É uma pessoa muito importante para nós. Nós não tínhamos escola de verdade, escola de educação. Nós estávamos usando só que acabando. Estava usando os pastores aí que construiu, fez projeto para nós. Esse é ótimo. Foi um grande parceiro nosso aqui, ajudando na construção das cabanas, possibilitando assim o ensino da palavra de Deus. Então foi uma grande bênção para nós aqui, para a etnia Machacali e para nós como missionários também e parceiros. O gerente de missões da CBM, pastor Carlos Genival, nos conta sobre a parceria importante entre nossa convenção e a Igreja Batista Central. Nossa gratidão à Igreja Batista Central em Belo Horizonte pelo investimento na obra missionária aqui na região nordeste do estado de Minas Gerais. Foram 40 anos de trabalho dedicado pelo pastor Ailton e a Igreja Batista Central na retaguarda, orando e mantendo nosso missionário aqui, tanto na tribo dos Machacalis quanto na cidade de Pavão durante esses 40 anos. Pastor Ramon Márcio, diretor executivo adjunto da Convenção Batista Mineira, também nos acompanhou nesta expedição. Bom, nós temos o compromisso de falar a todos os povos e tribos. Todos precisam conhecer a boa notícia de Cristo. Jesus Cristo é o Senhor, é o único Senhor, e só há salvação em Cristo para todos. Este é o compromisso da Convenção Batista Mineira, o compromisso da nossa gerência de missões. Temos que falar ousadamente também a estes povos. Eles não estão esquecidos aqui nesse lindo lugar. Estão vivendo bem, estão sendo cuidados. Mas nós sabemos que o cuidado maior e o cuidado eterno é Cristo Jesus. Eles precisam ouvir isso. Nós precisamos falar. Tanta entrega, tantas renúncias e muitas almas para Jesus. Renunciar, assim, abdicar das coisas foi parte, porque a felicidade, o trabalho foi muito mais gratificante do que isso que a gente passou. Meu pai e minha mãe, assim, são tudo, são exemplos de vida, assim, esforçaram, trabalharam, abriram mão de sonhos pelo trabalho. Nossos pais batalharam muito para poder nos enviar para cá. Muito esforço, tinha
vezes que a gente sabia que eles não tinham o que comer em casa direito, mas o dinheiro estava aqui, né? Pra gente poder estudar. Mas aí a gente conversava do jeito que dava, pelo telefone, mandava notícias. Mas essa distância a gente, no início, fez muita falta. E sempre essa parte da doação. Sempre a gente vê, assim, o ministério dos dois foram de doação. Não tinha recursos, mas a gente via brotar os recursos. Hoje eu sou missionário em Angola, na cidade do Lubango, através da Igreja Batista Central. Eu creio que tudo isso teve a ver com a inspiração e com o exemplo que nós recebemos ali dos nossos pais. Viver o campo missionário foi, para mim, a maior escola e o maior desafio para também viver essa caminhada e esse desafio da vida missionária. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Muito bem, diretamente aqui da aldeia de Machacali, Renato Lopes para o nosso Congresso Batista Mineiro.